Muitas vezes as mulheres chegam na terapia me dizendo que se sentem erradas, que se sentem quebradas, diferentes de outras pessoas. E a minha resposta é sempre a mesma. A gente vai descobrir então de onde isso vem e como lidar com isso. Porque ninguém nasce se sentindo diferente, ninguém nasce se sentindo quebrado ou errado. Isso é algo que se adquire através das experiências de vida dessa pessoa. Quando a gente fala em avaliação neuropsicológica, muita gente ainda pensa, em diagnóstico, laudo e um monte de teste. Mas uma avaliação, ela vai muito além disso, Ela vem de compreender também o meio relacional da criança, do adulto, do adolescente também. A parte cognitiva, como é que tá a inteligência, memória, atenção, função executiva, personalidade, afetividade. Mas principalmente, compreender também como é que tá tudo isso relacionado com funções emocionais, Então a ideia da avaliação, ela é compreender o indivíduo num todo. Isso me faz pensar em um caso que eu tive um tempo atrás, uma criança que foi encaminhada com uma possibilidade de TDAH, E aí tinham sintomas como choro intenso, uma dificuldade imensa de conseguir prestar atenção nas aulas, mas também de conseguir prestar atenção em casa, nas atividades, Então não conseguia focar em absolutamente nada. Tinha uma irritabilidade muito grande também, uma alteração de humor irritadiço. E além disso também uma hiperatividade, Tinha essa necessidade de estar sempre em movimento. À medida que a avaliação foi acontecendo, a gente foi percebendo que o foco, ele não era só atencional. Na verdade, ele estava vindo de um apego inseguro no ambiente. Esse ambiente familiar, ele era muito inseguro, ele era instável para essa criança também. Então ela não conseguia prever os próximos passos do que ia acontecer na casa, por exemplo, ou a próxima coisa que ia ser na rotina dela. Foi se revelando durante a avaliação, tanto na conversa com os pais, quanto em conversas com a criança também, esse apego mais desorganizado. E aí isso fez a maior diferença na evolutiva também, Porque a mãe que via a criança como manipulador, como difícil, Uma criança muito difícil de conseguir lidar, muito difícil de lidar com frustrações, Então ela foi entendendo o que está por trás desse comportamento. Tem sofrimento por trás desse comportamento, Então, olhar para isso foi, além de fortalecer o vínculo tanto com a família quanto com a criança também, foi fundamental para essa família conseguir entender, e a criança também, claro, como lidar com essa situação dali para frente para conseguir mudar. E aí, nesse caso, a devolutiva, ela não foi o fim da avaliação, Ela foi um ponto de partida ali para uma psicoterapia para essa criança também, para essa família conseguir pensar e olhar de outras formas para essa criança, mas principalmente se comportar de outras formas, Um ambiente mais previsível, um apego mais previsível, talvez também, conseguiria estabilizar essa criança tanto no humor quanto também em atenção. Essa clareza, um bom vínculo e um bom acolhimento, elas vão criando um solo fértil para essas intervenções que vão vir depois. Porque avaliar não é rotular. Avaliar também é ter uma leitura integrada da dor e do sofrimento. Isso exige, tanto técnica, mas principalmente acolhimento e presença. Quando eu recebo um laudo bem feito, um laudo profundo, eu consigo identificar mais do que apenas resultados de testes. A gente identifica padrões comportamentais, emocionais, cognitivos, e é a partir daí que nós começamos a trabalhar a psicoeducação, Ensinar essa pessoa a lidar com essas dificuldades que agora nós conseguimos nomear. E isso não significa que nós daremos um rótulo para essa pessoa. A avaliação não se trata de rotular essa pessoa. Se trata de oferecer a essa pessoa o poder de nomear aquilo que antes ela já sentia, para que isso deixe de comandar a vida dessa pessoa, ainda que não diretamente. Nós precisamos nos desvincular dessa ideia de que o afeto e as emoções estão separados do nosso sistema cognitivo, dos nossos pensamentos, do nosso funcionamento. Todo ser humano, ele é composto de várias características. O funcionamento humano, ele é interligado, por isso que é muito importante que a gente una, então, o cérebro ao coração dessa maneira mais simbólica, para que a gente possa estruturar, reestruturar esse indivíduo para viver em sociedade e individualmente de uma maneira bacana, de uma maneira saudável e de uma maneira que ele consiga se identificar dentro das próprias escolhas. Toda terapia tem uma questão, um objetivo central, que é a promoção de autonomia. E se eu não conheço como é o funcionamento cognitivo dessa pessoa, eu não consigo oferecer a ele as estratégias necessárias para ser autônomo. É quando a neurociência encontra o afeto que o cuidado realmente transforma. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com outros pais e outras pessoas que também podem ser ajudadas com esse conteúdo. Até mais!